Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 23 de agosto de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado é o professor e cientista político Daniel Cara. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e espectadoras também poderão fazer perguntas ao convidado nas áreas de bate-papo das plataformas. A quem as fizer, no canal de Opera Mundi no YouTube, peço que contribuam, se puderem, com o Super Chat ou o Super Sticker. Bom dia, Daniel. Uma honra a sua presença no 20 Minutos. Obrigado por aceitar o convite. Bom dia, Breno. Bom dia a toda a comunidade do Opera Mundi. Já está bem movimentado aqui o chat, pelo que eu estou vendo. Fiquei muito feliz com o convite. É uma honra conversar contigo. Admiro demais o seu trabalho e estou muito feliz de estar aqui com você. Daniel, muito se celebra como marco institucional a criação e a existência do Sistema Único de Saúde, que seria a arquitetura mais avançada possível em termos de política sanitária, em que pese seus problemas de subfinanciamento e gestão. A gente poderia falar o mesmo sobre educação? Nosso desenho institucional nesse setor é satisfatório? Não, infelizmente não. Inclusive, nós não temos um Sistema Nacional de Educação, Breno. Essa é uma demanda constitucional, está no texto original, escrito e liderado, né, pelo Florestan Fernandes, que foi, na minha opinião, o maior deputado constituinte da história do país, em todas as tentativas de constituição e todas as constituições que foram afirmadas. Ninguém se compara em desempenho ao Florestan Fernandes, foi extremamente influente no texto constitucional naquilo que tem de melhor. Ele tentou, Breno, colocar o Sistema Nacional de Educação como sendo algo instituído, estabelecido pela Constituição, mas, infelizmente, em que pese o fato de estar lá citado no artigo 214, nós tivemos recentemente, já não tão mais recentemente assim, uma reforma constitucional no artigo 214, a reforma 59 de 2009, na época do governo Lula, mas o fato é que o Sistema Nacional de Educação não saiu do papel. E aí o que acontece? A União rema para um lado, os estados e municípios remam para outro lado, alguns estados remam para um lado totalmente oposto da União e dos demais entes. Então, o resultado é que a gente tem uma situação em que todo mundo tenta dar uma direção para a educação, mas a educação não sai do lugar, o barco fica parado ali, com cada um tentando remar para um lado. Normalmente a União, pelo seu poder orçamentário, acaba determinando mais a política educacional do que os demais entes federados. São Paulo também determina muito, mas o fato é que a gente vai mal, inclusive porque não tem esse desenho institucional que tem o Sistema Único de Saúde, que é, de longe, o melhor sistema de políticas públicas do Brasil. O Brasil tem o Sistema Único de Saúde, mas não tem o Sistema Nacional de Educação e não tem também funcionando, porque ele está regulamentado, o Sistema Único de Assistência Social, que seria um avanço enorme para o enfrentamento da pandemia, por exemplo. Qual que deveria ser nosso Sistema Nacional de Educação? Como ele deveria se organizar, na tua opinião? Eu sou defensor das teses do Anísio Teixeira, né? E nesse sentido, eu caminho ao lado do Florestan Fernandes, do Darcy Ribeiro. O Anísio Teixeira, quando ele articula o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, junto com outros grandes intelectuais, ele tem como ideia fundamental o princípio de que a unidade básica do direito à educação é a escola pública. Ou seja, é a partir da escola pública que a gente deveria desenvolver um sistema. Não é diferente na área da saúde, Breno. A unidade básica de saúde, inclusive, é a UBS, que a gente chama de posto de saúde, em geral, né? Então, a gente deveria ter a escola pública como sendo o pilar do Sistema Nacional de Educação, uma escola pública que, segundo a gente conseguiu colocar na Constituição no ano passado, essa é uma vitória nossa da campanha nacional pelo direito à educação, que eu coordenei e hoje eu dirijo, né, como militante voluntário
pelo fato de que eu estou na Universidade de São Paulo, a gente conseguiu colocar na Constituição Federal o custo aluno-qualidade, que significa que cada escola pública no Brasil vai ter professores e profissionais da educação, demais profissionais recebendo um piso do magistério, com política de carreira, número adequado de alunos por turma, e todas as escolas com biblioteca, laboratórios de ciências, laboratório de informática, internet banda larga, quadra poliesportiva coberta, alimentação nutritiva, transporte escolar digno, saneamento básico. Certamente, se a gente tivesse o CAC já implementado, o custo aluno qualidade, que estava no Plano Nacional de Educação, aliás, está no Plano Nacional de Educação, que termina em 2024 e está sendo praticamente todo descumprido, se a gente já tivesse o custo aluno qualidade funcionando, nós teríamos a base para construir um sistema, porque é a partir da escola que se determina o direito à educação. O estudante não estuda na rede pública, não estuda na Secretaria Municipal ou Estadual ou no Ministério da Educação. O estudante estuda na escola, e é a escola que tem que ser fortalecida. E aí tem que ter toda uma estrutura de articulação e de gestão democrática, que também é um princípio constitucional da educação, desde a escola até a tomada de decisão mais alta do Ministério da Educação, ouvindo o professor. E esse é o ponto central também, Breno. Os professores e as professoras no Brasil, os profissionais da educação, que entendem de educação básica, que são especializados para trabalhar com a questão da educação básica, não têm a voz como tem, por exemplo, os funcionários da saúde. Então, as vantagens comparativas do SUS também se referem ao fato de que o SUS é mais democrático na gestão, né, do que é a área da educação. E por isso que, com toda essa pandemia, o SUS sobrevive, né? Atacado, tem uma tentativa forte de desconstruir, mas ele tem ele tem pilares e tem colunas muito sólidas, né? E a gente precisa ter o mesmo na área de educação. Agora, nessa tua proposta de desenho do Sistema Nacional da Educação, a divisão de tarefas, digamos assim, entre os entes federativos permaneceria a mesma, ou seja, a escola fundamental no nível do município, a escola de segundo grau no estado, o ensino superior no estado e na federação? Na prática, existe uma forte concorrência, inclusive, né, em relação a... Porque o ensino fundamental, ele é, em parte, obrigação do município e também obrigação dos estados. E isso gera uma certa concorrência entre os entes federados. Eu acho que essa é uma questão que nós temos que resolver. Educação infantil, de fato, tem que estar com o município. Educação fundamental, pelo menos uma proposta seria dando condições, de fato, para os municípios incorporarem mais responsabilidades, coisa que nunca aconteceu, né? A municipalização normalmente está vinculada à ideia de precarização, mas investindo corretamente, transferindo recursos, prédios, condições para a manutenção dos funcionários com valorização, o fato é que poderia fazer uma divisão, o município ficaria com os anos iniciais, o estado com os anos finais, mas olha, Breno, é muito boa a tua pergunta, porque todos os sistemas de educação que deram certo no mundo, eles estão mais fortemente pautados numa ideia de que os governos federais ou governos centrais, eles controlam a ideia da política de educação, e não pode ser diferente, porque a educação é um direito de cidadania. E você não tem a cidadania paulistana, você tem a cidadania brasileira, você não tem a cidadania gaúcha, porto-alegrense. Então, vale isso para os gaúchos. Esse é um mau exemplo. Os gaúchos acham que existe uma cidadania gaúcha. Então, né? Mas que fica ali circunscrito aos CTGs, até que é o Centro de Traduções Gaúchas, é interessante. Mas o fato é que a gente poderia pensar, inclusive, nessa ideia da escola ser a referência do sistema, a gente poderia pensar em uma estratégia de que a gestão escolar ela poderia até ficar mais próxima do cidadão, com mais responsabilidades dos municípios, mas desde que os municípios tenham condições para arcar com isso, né? Então, esse aspecto é um aspecto que precisaria ser discutido. Agora, tudo se resolve, Breno, essencialmente, essa discussão federativa, ela pode ser melhor resolvida na garantia de condições de trabalho nas escolas. Por que eu digo isso? Porque o cidadão, ele não está preocupado, e ele tem razão, ele não está preocupado se a escola é municipal, estadual ou federal. Ele está preocupado com o fato de que ele quer uma escola pública de qualidade. E essa deveria ser a referência da discussão. A distribuição federativa, ela pode ser organizada a partir da escola, não a fazer o que o Brasil sempre faz. Primeiro determina as questões federativas para depois pensar na escola.
a lógica tem que ser inversa. Uhum. Daniel, a ditadura militar, ela escancarou a educação para a iniciativa privada, especialmente no ensino médio. Uhum. Os governos pós-redemocratização ampliaram a privatização para o ensino superior, especialmente no governo Fernando Henrique Cardoso. As administrações de Lula e Dilma expandiram enormemente as matrículas na educação de terceiro grau, que pulou de 3 milhões e pouco para mais de 8 milhões, com Reúne, ProUni, Fies, permitindo o acesso à classe trabalhadora à faculdade, mas sem mexer no modelo privatista. Aliás, quando terminou o governo Dilma, tinha mais matrículas no ensino superior privado do que quando começou o governo Lula em 2003. Você acha que deveríamos implementar uma reforma desse sistema em um novo governo de esquerda? Ou seja, esse modelo privatista tem que ser desmontado e remontado um sistema de maior peso público? Essa é uma questão de um problema que eu tenho tentado trabalhar nas redes sociais, mas é muito difícil, porque é um problema de reforma educacional de caráter neoliberal, que desde a década de 80 no mundo está sendo elaborada. Os países do norte estão superando, Breno, esse é o aspecto que dói, né? E o Brasil parece que não vê outra alternativa, mesmo em relação a governos de esquerda. A racionalidade neoliberal... No caso do país do norte tem o caso da Finlândia, que mesmo com governos conservadores, ela proíbe o ensino privado. Não é só que... Ela tem, olha, a Finlândia é um exemplo espetacular, né? Porque ela tem exatamente 0,67% de estabelecimentos privados, porque ela não conseguiu resolver esses, né? Por uma questão de organização interna, até relacionada às populações mais tradicionais, né? Que têm organizações comunitárias. Então, para eles, Estado é público, aquilo que é estatal é público, né? Então tem uma referência que é de fato muito interessante. Não, como você não pode abrir uma escola privada na Finlândia. Não pode. Essa possibilidade legal. A única coisa que existe do que é privado são escolas comunitárias de comunidades tradicionais. Sim. Então é um ótimo exemplo que você traz. Agora, o que acontece? Essa lógica neoliberal ela não foi rompida pelos governos de esquerda e ela precisa ser rompida. E existe uma alternativa que é uma alternativa que resolve o problema, que é a regulação da qualidade do setor privado. Vou te dar um exemplo, por exemplo. Na meta do Plano Nacional de Educação Superior, existe uma determinação lá de que você tem que ter mestres e doutores lecionando na educação superior. O ensino público, a educação superior pública, mas já cumpriu isso. Aliás, iniciou o plano e em meio ano já tinha cumprido, porque a gente teve um fortalecimento tão grande, falando sobre um mérito, né? Nós tivemos um fortalecimento tão grande da pós-graduação durante os governos do PT e das universidades públicas que, em termos de investimento, né, de retomada do investimento com o Reúne, que foi o programa de reforma das universidades, que a gente conseguiu, Breno, formar muita gente na pós-graduação e está formando. Eu faço parte do programa de pós-graduação da Faculdade de Educação da USP, que é o programa hoje mais democrático do Brasil, teve o maior processo seletivo da história, 50% de cotas, né, para todas as categorias de ação afirmativa. E a gente está fazendo uma revolução na pós-graduação. O problema é que os estabelecimentos privados, o que eles estão fazendo, Breno? Eles não contratam. Ou eles contratam e demitem, ou eles começam a robotizar o professor. Não sei se você sabe dessa história, eles estão usando robôs e algoritmos para corrigir trabalho, para dar aula, para pagar menos a hora de trabalho do professor. Tem robô que eles fazem todo um sistema de educação à distância, que a forma como apresenta os vídeos é toda estruturada com programas de algoritmo, né? Então, é um negócio assustador, que não vai formar com qualidade, é só venda de diploma, e se tivesse regulação, já ia organizar o setor privado. Qual é o ponto concreto? Eu gostaria de chegar aqui e dizer, a gente vai estatizar, por exemplo, as universidades, como outros países já fizeram, ou a gente vai pensar uma estratégia de uma expansão massiva da educação superior pública. O problema é que isso leva tempo, não é de uma hora para outra, tem um processo que tem que ser de transição, não dá para prejudicar o aluno. Então, a regulação é um modelo que já funcionaria. Agora, é uma briga. Eu faço parte de discussões de grupos de trabalho do Instituto Lula, liderados pelo professor Márcio Postman, que pensam essas questões, mas tem outros grupos, né, que pensam outras coisas, dentro do próprio Partido dos Trabalhadores e do campo da esquerda, né? Eu não sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, mas tenho uma ótima relação.
Agora, a gente convive com uma pluralidade de ideias na esquerda. Tem gente que acha que educação superior de qualidade não é prioridade, a prioridade é investimento em infraestrutura, então a educação privada superior, ela cumpre a função de uma qualificação de baixa qualidade no mercado de trabalho. Eu penso diferente, e aí é uma disputa, né? Uma disputa de concepção. Agora, para o Brasil se desenvolver, efetivamente, precisa produzir ciência, e precisa produzir ciência sob critérios nacionais, como a China faz. A China ela produz ciência, Breno, desde a educação básica. E os critérios de referência da China não são os rankings, que hoje até saiu o ranking, um dos rankings que é um dos mais famosos, que mostra que os Estados Unidos domina, mas todas as referências são produções em inglês. Enquanto eles vão fazendo isso, a China vai rompendo fronteiras. E o registro de patentes. Exato. É um truque que os americanos usam há 150 anos. Exatamente. Agora, então, esse é o caminho que a gente tem que romper. Agora, por exemplo, você acha que o novo governo de esquerda deveria ter metas de expansão do ensino superior público? Nós temos no Plano Nacional de Educação, já está instituído, né? E são metas, inclusive, que daria, para dar em números mais fáceis, porque aí tem os critérios técnicos, né? A gente teria que criar pelo menos 2 milhões de matrículas públicas. Desde a saída da presidenta Dilma, né? Aliás, uma das últimas ações da presidenta Dilma foi criar universidades, né? Desde a saída dela com o golpe de 2016, e é importante que se diga, as pessoas ficam perguntando quando vai acontecer o golpe. A primeira fase do golpe já aconteceu, foi em 2016. 2018 foi um aprofundamento eleitoral, com legitimidade eleitoral do golpe, né? Então, a gente já está sob os efeitos do golpe tentando sair dessa situação, né? O fato é que a gente precisaria criar 2 milhões de matrículas públicas e não criou nada nesse período, né? E o Brasil tem indicadores de acesso à educação superior pior do que seus vizinhos, que não tem nenhuma justificativa, Breno, nenhuma. A gente tem, mesmo com toda a economia debilitada pelo Temer e depois pelo Bolsonaro, a gente teria condições de criar mais universidades, ampliar vagas, a gente poderia fazer um processo de expansão universitária, inclusive, pautado em critérios mais relacionados ao ensino, expansão de ensino via estabelecimentos federais, os institutos federais de educação superior. Quer dizer, alternativa a gente tem demais. O que não tem é vontade política de investir em educação e ter uma cultura de desenvolvimento. O Celso Furtado falava, né? Desenvolvimento é cultura. O Brasil perdeu essa cultura do desenvolvimento na década de 80, recuperou uma parte dela com os governos Lula e Dilma, com muitos conflitos internos dentro do governo, inclusive, né? E vai ter que recuperar novamente essa cultura do desenvolvimento de maneira mais radical, no bom sentido, né, do que foi nos 2 últimos períodos de governos de esquerda. Dos 3 grandes programas educacionais dos governos Lula e Dilma, o Reúne expandiu a universidade pública, é um programa que conta com muito apoio, né? O outro é o ProUni, ele não traz um ônus para o estudante, mas nós temos o FIES, que virou um drama, porque nós estamos criando uma geração de estudantes endividados, mais ou menos seguindo o modelo dos Estados Unidos. É um modelo no qual a educação é de baixa qualidade no ensino superior privado, se comparado com a escola pública, e o grau de endividamento dos estudantes começa a ser aterrorizante. Como é que sai dessa armadilha, Daniel? Olha, o que está acontecendo no caso do FIES é a mesma coisa que... Mas com uma justificativa correta, plausível, é a mesma coisa do que está acontecendo com os times de futebol recorrentemente, né? Que existe o perdão da dívida. Porque se sabe que é uma dívida impossível de ser paga. Concretamente, esse sistema do FIES, ele só maltrata o Tesouro Nacional, angustia os estudantes que acabam não pagando a dívida e lutando pelo perdão da dívida, e enriquece os estabelecimentos de educação superior privada. Tanto é assim, Breno, que poucas pessoas sabem, mas uma das poucas entidades, uma das poucas empresas educacionais que compõem o índice
da Bolsa de Valores de São Paulo é o grupo Croton Anhanguera, que teve até uma mudança no seu perfil societário. Que já alcança, que o transforma no maior grupo privado do mundo, né? Exatamente. E eu tive numa época, eu não fui para o evento no Catar, porque eu discordo da forma como se faz a política educacional no Catar, mas tem uma grande articulação no Catar que envolve o debate sobre a área de educação, a Organização das Nações Unidas, o Sistema ONU, Banco Mundial, etc. E eu normalmente tinha uma relação com esse grupo que era uma relação crítica. Chegou uma hora que se tornou impossível ter uma relação com o grupo, porque não dá para trabalhar junto com quem elimina imigrante do processo educacional e tem extremo machismo em relação às mulheres, né? Mas nesse evento no Catar, que se chama WISE, eles defendem a tese de que o modelo de negócio da educação superior é o brasileiro. Mas por quê? Porque eles são todos investidores, Breno. Eles têm que eles têm que sair da dependência do petróleo e fazer com que o petróleo, o dinheiro que eles acumularam com gás natural, no caso do Catar, que ele se transforme em ações em outras áreas, né? Eles têm que transferir a geração de riqueza deles para outras áreas, porque o petróleo está ainda muito distante de estar com os dias contados, mas a gente já está vivendo uma mudança do perfil energético do mundo. E é isso, o Brasil é um modelo de especulação para a educação superior privada extremamente lucrativo, é isso que eu quero dizer. Eles consideram que é um dos melhores negócios do mundo. É claro que isso foi travado porque o Brasil parou de crescer, e aí o FIES tem tido uma série de reformas para diminuir a bomba relógio orçamentária que ele é. Hoje, o Brasil gasta quase tanto com o FIES, em termos de dívida, ele tem uma dívida ativa do FIES quase equivalente ao que ele investe por ano em educação superior pública de qualidade. Olha só a contradição, né? Tem uma pergunta de um espectador nosso que eu queria te passar, Daniel. O Tiago Fernandes pergunta: Daniel, cara, é possível pensar numa educação 100% pública no longo prazo e retirar das garras das empresas privadas o futuro do país? O Brasil tem uma oportunidade em relação a isso, que é uma oportunidade de caminho suave, inclusive. O Brasil é um dos países que, isso é por um motivo ruim, mas que a gente pode saber lidar com a crise de maneira inteligente. O Brasil, ele vive um dos processos de maior envelhecimento da população. A população brasileira tem uma renovação populacional com o nascimento de bebês muito baixa. A gente estava à frente só da China, hoje a gente está atrás da China também, entre os países que são analisados. Isso significa que o Brasil é um país que envelhece rapidamente, e aí, por conta desse envelhecimento, a demanda por estabelecimentos educacionais, ela é uma demanda que tende a ser decrescente. Então, a gente teria como estruturar uma boa base de estabelecimentos públicos de qualidade e, ao longo do tempo, ir mantendo esses estabelecimentos. Isso vai esgotando a demanda privada por novos negócios, né? E, ao mesmo tempo, a gente vai ter a chance de, com os estabelecimentos públicos, fazer algo fundamental, que é a educação de jovens e adultos, ou seja, vai dar para tratar das duas pontas do sistema, das duas grandes demandas, né? A demanda por educação, que é considerada no fluxo normal, né? E é um termo completamente equivocado, mas está convencionado no debate brasileiro. A educação, entre aspas, bem entre aspas, porque o tema é ruim, na idade certa, não existe idade certa para a educação, mas é fazer o ensino fundamental, o ensino médio, e educação infantil até os 17 anos, depois ingressar na universidade, concluir até os 24. Então, vai dar para fazer isso somando com a educação de jovens e adultos. O Brasil tem chances, Breno, de pela educação, ciência e tecnologia, se reestruturar. A questão é que precisa tomar uma decisão política e precisa fazer o que a China, o que a Coreia do Sul, o que a Finlândia, enfim, o que outros países fizeram. E se a gente for falar aqui com toda sinceridade, o desafio chinês era infinitamente superior ao brasileiro, né? O desafio sul-coreano também, que era o país mais pobre, o segundo país mais pobre do mundo, a Coreia do Sul, logo depois da Guerra das Coreias. Então, tem alternativa. A questão concreta é a qualidade dos governantes, né? Esse é um tema que, por incrível que pareça, também é educacional. Certamente. Nos tempos atuais, então... Agora, você fala da escola pública como unidade básica do sistema.
eu vou fazer uma referência de uma outra situação. Eu sei que é difícil de comparar, mas na educação soviética, por muitos anos tido como o modelo mais exuberante da educação básica do mundo, aí, mesmo a União Soviética sendo um país gigantesco, muito maior que o Brasil, que não só tinha mais estados, tinha o número de repúblicas da União Soviética era quase o número de estados brasileiros, a escola básica era de ciclo único. Tirando o ensino infantil, a creche, você entrava numa escola e ficava naquela escola todo o seu ciclo educacional. Tá? E só saía para ir para um instituto técnico superior ou para ir para uma universidade. Esse modelo da escola de ciclo único, ele é um modelo que poderia ser incorporado como unidade básica de um sistema nacional de educação aqui no Brasil? O modelo de ciclo único, ele poderia... o que é interessante no caso soviético é que a União Soviética ela produziu a melhor pedagogia da história. Aliás, processos revolucionários produzem boas pedagogias. Então, aconteceu na Revolução Francesa, com a reforma do Condorcet, aconteceu com a Revolução Gloriosa, e olha só, Breno, que interessante, todos os filósofos utilitaristas, Hume, Locke, Locke não é necessário, não dá para enquadrá-lo assim, de maneira dura no utilitarismo, mas Hobbes, todos eles também eram educadores, né? Então, a Revolução Gloriosa inglesa e na Revolução Russa, nós tivemos uma grande profusão de grandes autores, em especial Vygotsky, que a influência desses autores, ela determina um sistema de ensino de qualidade. A solução está mesmo menos relacionada ao ciclo, mas mais relacionada à produção de uma boa pedagogia. No caso do Brasil, a gente teve, no século XX, duas grandes oportunidades. O Anísio Teixeira, que propunha uma estruturação do sistema educacional brasileiro, e o Paulo Freire, que apresentou uma pedagogia. Se os dois fossem utilizados, e olha que curioso, foram utilizados na Finlândia, os dois, e são estudados na Finlândia, certamente a gente estaria num outro patamar. E vou dizer aqui com toda clareza, a gente não teria médico que receita cloroquina, a gente não teria um presidente como o Bolsonaro. Então, por que as revoluções, Revolução Cubana, inclusive, a mais recente, né? Por que as revoluções elas criam grandes pedagogias? Porque o projeto de educação tem que estar relacionado ao projeto de país. E no Brasil, a educação virou simplesmente um problema. Os governantes têm paura de fazer educação, eles têm medo da educação, eles acham que educação significa ter que enfrentar uma questão insolúvel na história do país. Eles não têm desejo de fazer uma política educacional. E política educacional não é só expansão de vagas, né? Política educacional é você convergir um projeto de desenvolvimento que tenha como estrutura fundamental a política educacional. Isso fizeram os revolucionários. A Revolução dos Estados Unidos, né, ela até nem gera uma grande pedagogia, mas depois, no século XX, o Dewey, né, o John Dewey, que é o professor do Anísio Teixeira, ele constrói, em termos educacionais, o sistema de ensino que, quando se encontra com o New Deal do Roosevelt, faz com que os Estados Unidos seja o país mais desenvolvido do mundo. Então, você percebe que precisa ter uma pedagogia. A gente perdeu a oportunidade de utilizar no momento, na grande oportunidade que nós tivemos no século XX, por conta do regime militar, inclusive, que coibiu essa questão. Agora a gente vai ter que consertar o carro com ele andando, né? Eu me lembro que no modelo soviético a defesa do ciclo único tinha a ver também com o chamado acompanhamento vocacional, né? Que o ciclo único facilitaria a condução, a orientação dos alunos para o ensino superior de uma maneira mais eficaz, né? É que a ideia do ciclo único lá, na questão soviética, ela estava relacionada com o fato de que o sistema soviético precisaria responder a uma questão que ele respondeu com primazia, que era dar saltos de ciência e tecnologia muito rápidos para poder manter o sistema. Para qualquer pessoa que estuda ciência, especialmente a ciência espacial, sabe que a União Soviética ela tinha condições de, antes dos Estados Unidos, enviar homens e mulheres para a Lua. Né? Tanto é assim que... Espaço, né? O Gagarin. Exatamente.
Então, no fundo, eles precisavam criar um sistema de aceleração. E eles trabalharam na perspectiva de que essa aceleração tinha que ser uma aceleração sustentável, pautada no anseio revolucionário, na necessidade de competição externa, e que eles precisariam fazer uma comunicação para isso entre educação básica e educação superior. Essa é a solução que eles apresentaram, que foi esse ciclo. E a Universidade de Moscou, naquele momento, com toda a propaganda ocidental, ela, até hoje, ela é uma das referências em relação a laureados com prêmio Nobel. Então eles têm uma grande capacidade ali de projeção, mas precisaram de uma pedagogia. Esse é o ponto que eu estou trazendo aqui. Eu me lembro, apenas um comentário lateral, eu me lembro de, nos anos 80, ainda quando existia na Soviética, conversar com agora me foge o nome dele, mas era um dirigente do Ministério de Saúde da União Soviética, da Educação pela União Soviética, que era um admirador do Paulo Freire, conhecia a obra do Paulo Freire de alto a baixo, mas ele dizia: o Paulo Freire nós não podemos aplicar na União Soviética. Ele falou: por quê? Porque nós não estamos. Nosso problema aqui não é a massificação, a formação, a educação de massa. Nosso problema aqui é nós termos uma vanguarda pedagógica cultural superior aos Estados Unidos. Era a resposta, por isso que ele buscava a resposta em Vygotsky, né? Mas então, aí que está, porque olha só o grau de elaboração, né, da conversa, que é exatamente esse ponto. O Paulo Freire é muito pautado no Piaget. Claro. E por conta dessa referência no Piaget, ele acaba gerando uma certa resistência em alguns debates, né, mais avançados. O problema é que, concretamente, a estrutura da psicologia da educação que mais se aproxima do Paulo Freire é do Vygotsky. Uhum. O problema concreto soviético é que o receio que se apresentava ali era de que o Paulo Freire ele vai fazer uma educação para emancipação que iria gerar tensões para o sistema soviético. Porque o que acontece? Você não pode, no caso de uma competição como a Guerra Fria, o ator político ele não pode perder energia discutindo qual é o melhor modelo, né? A União Soviética viveu isso quando faz a revisão da época do Stalin. Isso foi um processo dolorido para a Revolução Soviética. Mas o fato é que ali o Paulo Freire causaria tensão. No caso da Finlândia, é o contrário, Breno. No caso da Finlândia, o Paulo Freire ele é incorporado por quê? Porque aí o que eles querem é fazer um outro modelo. É um país que era um país pautado em produtos de agroexportação, especialmente na indústria da pesca. Era um país pobre até os anos 70. Um país paupérrimo até os anos 70, que junto com a Islândia, os vikings malucos lá fazem um processo de financiarização da pesca, conseguem fazer muita receita, e aí tiveram um espaço econômico que, com a educação, construíram, por exemplo, um gigante como a Nokia, né, no caso finlandês. Então, é outro modelo. Por que Harvard leu Paulo Freire, Breno? Essa pergunta. Porque Harvard tem que ser a vanguarda intelectual da produção de conhecimento no século XXI. Vou dizer para você com toda clareza que não vai ser. O que está acontecendo na China e na Índia, se a gente tiver mais tempo de vida, né, Bruno? Espero que a gente viva aí uns 200 anos, a gente vai ver a emergência de novos modelos. O mundo asiático, né, euroasiático, ele está se estruturando de um jeito assustador. Eu me lembro, um último comentário lateral, a gente segue adiante aqui. Eu me lembro de um professor de física da União Soviética que, quando acaba a União Soviética, ele veio dar aula na USP. Ele dava aula no programa de física. Na pós-graduação, alguma coisa na graduação. E uma vez eu fui entrevistá-lo e eu perguntei qual a comparação que o senhor faz entre a Faculdade de Física da USP e o ensino de Física na Universidade de Moscou. Ele era uma pessoa muito educada, muito reservada, mas ali, depois de um certo tempo, ele falou: olha, deixa eu falar uma coisa, mas não veja isso como uma ofensa, porque eu sei como é que é o processo histórico. O que se ensina na graduação da Física da USP, na União Soviética, era matéria de segundo grau.
Não, eu vou dizer para você mais. Era matéria de segundo grau. O mundo todo, por exemplo, leciona cálculo. Eu tive cálculo no ensino médio, porque eu fiz colegial técnico, né, no Centro Paula Souza, mas quando o Centro Paula Souza era 14 escolas, eram... Eu fui fazer a prova da FUVEST, e para mim foi muito tranquilo, porque eu já estava preparado, eu já tinha passado por um vestibulinho pesado, né? Mas no mundo todo, cálculo é matéria do ensino médio, né? Do que a gente chama de educação secundária no mundo, né? Algoritmo, por exemplo, é também uma disciplina, ou é um conteúdo do ensino médio. Ainda assim, Breno, e esse é o aspecto da maravilha do Brasil, entre os programadores do mundo, a gente está ali disputando as 3 primeiras posições, ou as 5 primeiras posições. Até porque a gente tem massa crítica, né? Tem massa crítica, e tem muita gente, né? E tem muita gente boa, né? Mas olha, a gente tem China, Rússia, Índia, Brasil, e aí fica ali os países que são, já na minha opinião, uma continuidade do Estado chinês em termos de influência, Vietnã, Singapura, Indonésia, que começam a disputar ali o 5º lugar. Eu falo de programação porque é a área que eu me formei no colegial técnico, embora eu ame a programação mais do que ela me ama, o fato é que eu acompanho a indústria de software, né? E a gente está ali disputando. Se bota dinheiro, rapaz, a gente pode chegar rapidamente aqui para pegar os 3 aqui e talvez a disputar 1º e 2º lugar. É só ver o desempenho dos estudantes brasileiros nas Olimpíadas Internacionais. É impressionante. Impressionante. Sem investimento. Olimpíada da Matemática. E aluno de escola pública, né? Então... Daniel, deixa eu fazer uma outra pergunta, mudando um pouco de assunto e ficando na mesma pauta. O ex-governador Leonel Brizola, entre os anos 80 e 90, propôs e implementou no Rio de Janeiro um novo sistema de ensino médio, os chamados Centros Integrados de Educação Pública, mais conhecido como CIEPs. Candidato a presidente, ele defendeu a federalização desse sistema, de que, se eleito presidente, ele criaria, ao longo de 4 anos, se eu não me engano, 5.000 CIEPs. Qual é a tua avaliação sobre essa proposta para resolver a difícil situação do ensino médio brasileiro? Olha, eu tenho uma admiração enorme pelo Brizola e talvez, se a gente fizer aqui um julgamento correto, a escola técnica federal, o Centro Paula Souza, é uma espécie de CIEP para o ensino médio. O CIEP estava mais próximo até do regime soviético, né? É uma grande construção do Darcy Ribeiro, pautada no plano de construções escolares do Anísio Teixeira. O Anísio Teixeira faz um plano não implementado, o Darcy Ribeiro constrói a UNB junto com o Anísio Teixeira e leva essa ideia adiante no Rio de Janeiro. Os colégios militares, em que pese a terrível doutrina militar, mas os colégios das forças militares, né, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, especialmente do Exército, especialmente do Rio de Janeiro, os do Rio Grande do Sul, o de Brasília, eles também têm não em termos pedagógicos, mas em termos de composição do estabelecimento, também tem essas condições. Ou seja, o sonho do Brizola, ele é mais fácil de ser realizado do que as pessoas pensam. Eu tive uma vez uma conversa com brizolistas das antigas, infelizmente alguns deles, inclusive, faleceram recentemente, e eles diziam, olha, a gente tinha que pegar o dinheiro do pré-sal e colocar na educação básica para fazer CIEP. E eu vou te dizer, Breno, o governo Lula, com as escolas técnicas, quase fez isso. O problema é que a escola técnica era só para o ensino médio, a gente precisaria de uma escola para toda a educação básica. Então, isso não só é factível, como é fácil de fazer. Eu vou pegar aqui, se a gente pegasse aqui, por exemplo, analisasse as melhores escolas públicas brasileiras, elas estariam à frente nessas avaliações internacionais, que são muito ruins, mas que só servem para comparação. As escolas técnicas estaduais de São Paulo, as escolas técnicas federais, os colégios militares não, porque o problema é de pedagogia de má qualidade. Mas a gente estaria à frente dos países mais desenvolvidos, a gente estaria em primeiro lugar em alguns casos. Quer dizer, é claro que a gente está comparando uma média de um país com uma escola brasileira, mas significa...
Exato, mas significa que modelo a gente tem, né? O que precisa é ter um bom projeto pedagógico e precisa ter escolas com condições adequadas. Quando a gente debateu custo-aluno-qualidade, veio essas fundações empresariais, essas instituições que atrapalham a educação, todas elas vinculadas a bancos, dizendo, olha, biblioteca não gera aluno leitor. E aí a gente ganhou o debate no Senado, quando eu viro para representante dessas instituições e falo, então quer dizer que a falta de livro vai gerar leitura. É claro que biblioteca não gera aluno leitor em termos de massa, mas o fato de ter biblioteca é o primeiro passo para gerar aluno leitor. A falta de livro não vai gerar aluno leitor. Olha só a tua estante, aliás, belíssimos móveis que você tem aí. Muito bom gosto. Mas olha só a sua estante, cheia de livro. Eu estou cheio de livro aqui, quer dizer, livro, a leitura é parte do processo de construção cultural, de ampliação de repertório. Então, a gente tem que tomar decisões, e são decisões urgentes. Só que aí eu quero reiterar aqui, você vai um pouco, pelas suas perguntas, vai, de certa maneira, leva a discussão a esse ponto também, né? Nós não tivemos nos governos de esquerda, e vou ser bem franco, com exceção da prefeitura do PT do Olívio Dutra, da prefeitura do PT do Edmilson Rodrigues, agora novamente eleito para ser prefeito de Belém. Agora ele está no PSOL. Isso. Da prefeitura da Luiz Erundina aqui com Paulo Freire, enfim. Agora, Margarida Maria Salomão, Juiz de Fora, governadora Fátima Bezerra, no Rio Grande do Norte. Fora raras exceções da esquerda, nós não tivemos gestões fortes de esquerda. Diadema, né, foi muito forte também. Os céus da Marta. Os céus da Marta são excelentes, mas é uma ilha, né? É uma ilha de acerto pedagógico e de projeto educacional. As gestões da Marta, elas não se comparam ao que foi a gestão do Paulo Freire. A gestão da Haddad também não, aqui na Prefeitura de São Paulo. Até porque os secretários não eram do nosso campo, do campo de quem acredita, de fato, na educação. O Chalita não é uma pessoa que pensa em educação. Ele pensa em quase autoajuda, né? Com todo respeito ao Chalita, é uma pessoa super simpática, mas não é do ramo, né? Efetivamente. E os outros secretários, e foi a melhor parte da gestão, hein? Foi melhor do que o César Calegari. Então, a gente tem que ter clareza de que precisa ter um projeto sólido de educação. Olívio Dutra foi revolucionário. Diadema teve várias gestões excelentes. Fátima Bezerra, Margarida, Luiz Erundina, com Paulo Freire, mas aí era brincadeira, né? Não tinha como dar errado. Erundina e Paulo Freire é uma dupla muito, muito forte. Agora, deixa eu te perguntar uma questão. Você acha que num programa de educação de um novo governo de esquerda, esse elemento que vai além da escola técnica, esse elemento de trazer a ideia do CIEPS, ou inspirado na ideia do CIEPS, a ideia de criar um ensino federal médio com esse tipo de estrutura, que vai além da própria educação, né? Porque o CIEPS tinha equipamento esportivo pleno, né? O que também ajudava a resolver o problema a questão da massificação do esporte, né? E da cultura. Você acha que o governo federal deveria assumir o compromisso com a construção de escolas integrais do tipo CIEPS pelo país, de caráter federalizado? Eu acho que essa construção ela é extremamente importante, extremamente interessante. É o caminho do custo-aluno-qualidade. Para simplificar a nossa visão de massificar um sistema, o custo-aluno-qualidade é convergente ao CIEPS, né? Porque ele é inspirado ou dialoga com o projeto do Anísio Teixeira. Então, existe aí um caminho que a gente pode trilhar, que é um caminho claro de articulação. O que eu vejo concretamente nesse processo é que aí vai precisar ter muita vontade política, Breno, porque o governo federal vai ter que colocar mais recurso na educação básica. E a educação básica... pública brasileira tem problema de subfinanciamento? Tem. Hoje a educação pública básica ela tem 232 bilhões de reais, somando o esforço dos municípios, dos estados e um pouquinho da União, bem pouquinho da União.
que a União contribui com muito pouco. A gente precisaria de pelo menos mais 50 bilhões de reais. E é claro que esse investimento não é que você vai ter que sempre gastar 50 bilhões, mas você vai ter que fazer um investimento no sistema, nas escolas, nas redes, para depois ficar mais pautado numa estratégia de manutenção. Então precisa investir, só que tem que ter clareza de que vai demorar para dar retorno, Breno. Essa que é a questão. Revolução dos Cravos Portuguesa, 1974, 25 de abril. Tenho o maior orgulho, meu filho quase nasceu dia 25 de abril, nasceu dia 26, né? Mas tudo bem. Dia 25 de abril, Revolução dos Cravos. Educação é prioridade. Vai dar resultado em 2015. Demora, não é de uma hora para outra, né? Tem aquela famosa história, né, que toda vez quando a gente faz uma discussão sobre a necessidade de investimento geracional, né, de que você tem uma geração de alavancagem do sistema, né? Uma geração de transição, né? E aí o que a gente nunca faz, né? Ainda assim, com todos os nossos erros e acertos, cada dia que passa, assim, eu recebo mais turmas na Universidade de São Paulo, vindas da escola pública, que são melhores. É impressionante como a coisa está acontecendo, ainda com todos os problemas, hein? Então, só para mostrar que também a gente não vai ter que ficar esperando só, já tem muita gente boa chegando. A política de cotas está fazendo uma revolução silenciosa na universidade, e que já é democratizante. Então, as coisas vão se acelerar, só que precisa ter clareza e projeto, né? Tem que ter um projeto de desenvolvimento. A educação ela tem que estar dentro do processo de estruturação da soberania brasileira. Agora, Daniel, o outro lado da moeda, você acha possível trazer a classe média de volta à escola pública, como era a lógica até os anos 70? Eu acho que a política de cotas vai estimular muito isso, né? Aos poucos está acontecendo. O que acontece nós temos um problema concreto, que é o ensino fundamental anos finais, que é o antigo ginásio na nossa época, né? Hoje que seria do sexto ao nono ano. Na nossa época era do quinto ao oitavo ano. O ensino fundamental anos finais, na educação pública, ele perde muito fôlego. Por quê? Porque os governos do PSDB, eles focaram na alfabetização das crianças. E o Brasil avançou, porque são muitos anos, não tinha como não avançar, muitos anos de foco na alfabetização dos anos iniciais. E depois o enfoque dos sistemas de ensino tem sido dado ao ensino médio, até tem essa reforma terrível do ensino médio, né? Que na prática é para formar o trabalhador para um mercado de trabalho desregulamentado, essa reforma. Mas em que pese esse fato, o ensino médio entrou na agenda, do jeito errado, mas entrou. E os anos finais do ensino fundamental, eles estão mortos ali. Ninguém sabe muito bem o que fazer. Então, quando a gente resolver a questão do ensino fundamental, anos finais, ou seja, quando colocar isso na agenda, a tendência é que você tenha uma atratividade maior. Porque o que vai acontecer, Breno? Se a gente conseguir manter o piso do magistério e conseguir implementar o custo aluno qualidade, a distância entre a escola pública e a escola particular vai ser muito pequena. Quase que imediatamente, em pouquíssimo tempo, vai ser pequena. E aí a gente vai ter... Qualidade. Em termos de qualidade, porque o professor é o mesmo. O professor da educação, estou falando em nível nacional. Claro. Na cidade de São Paulo, nas capitais, você tem uma distorção, porque as escolas privadas de elite, que são umas 15, 16, elas pagam muito melhor o professor. Pagam mais o professor de educação básica da escola privada do que o professor universitário, por exemplo. Claro. E eu não vejo isso um problema. Só que para você ter esses professores na escola pública, eles precisariam receber muito mais, né? Então, mas no resto do Brasil o professor é o mesmo, né? E ele, com o piso do magistério, ele vai tendo perspectiva de vida. Se tiver política de carreira, uma escola adequada, que tem material pedagógico, tem biblioteca, laboratórios, aí a gente vai reduzindo as distâncias, né? Daniel, como resolver o problema da formação dos professores?
digo, da formação permanente dos professores. Isso devia ser uma tarefa federal? A formação, eu defendo a tese, é até interessante você perguntar isso, né? Nas formulações dos partidos de esquerda que eu tenho participado, eu participo de várias formulações de vários partidos, né? Do nosso campo. E não tenho nenhum problema em dizer do nosso campo, porque eu, de fato, estou no campo que luta por justiça social, nem vejo o sentido de estar em outro. Eu defendo a tese de que a gente precisaria ter um centro de formação federal de professores, uma espécie de think tank, que é o que é um think tank? É uma instituição que vai ajudar a pensar políticas gerais que devem ser implementadas por estados e municípios, né? E eu acho, inclusive, que o nome desse centro de formação deveria ser Paulo Freire. Para não dizer que a ideia é minha, exclusivamente minha, é diferente do modelo sul-coreano, mas isso tem algo parecido na Coreia do Sul, tem algo parecido na Finlândia. Curiosamente, na Coreia do Sul, você tem o ministro da Educação e o presidente do Instituto de Formação de Professores, né? São os dois cargos mais importantes da educação e que são entre os mais importantes da própria Coreia do Sul. Na Finlândia, é quase a mesma coisa, né? Não é um centro tão sólido, institucionalizado quanto o sul-coreano, mas você tem ali instituições de Estado que pensam a formação de professores. Acho que a gente deveria seguir esse exemplo. E, na minha opinião, esse centro de formação, ele, inclusive, deveria ter uma estratégia de envolver um forte debate pedagógico. Então, vai ter que ter gente especializada na pedagogia russa, vai ter que ter gente especializada na pedagogia do Piaget, na pedagogia do Paulo Freire, tem que ser multidisciplinar, com múltiplas visões e precisa estar relacionado a um projeto de desenvolvimento. O problema, Breno, é que o Brasil abandonou o planejamento. Você pega, por exemplo, um técnico do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada brasileiro, ele está sedento por debater planejamento, mas ele tem que ficar discutindo estratégias gerencialistas de como resolver problemas pontuais. Então, a gente deixa de pensar o macro para ficar pensando no micro, né? Eu estou quase defendendo que o Brasil ele tem que ter ambições chinesas. A gente tem que ter ambição de ser a referência do Hemisfério Sul, né? Que é uma área que a gente... O Hemisfério Sul, ele está quicando para alguém chutar a bola. Quer dizer, não faz sentido a gente ficar sempre referenciado no norte. Eu não estou falando nenhuma novidade também. A política externa do Celso Amorim era isso. Foi a maior política externa da história do Brasil, né? Não sei, você que é especialista na área, você concorda. Mas, para mim, que sou um curioso apenas, né? Naquele momento a gente tinha ambição, tinha vontade de representar, a gente queria fazer aliança com os vizinhos e carregar um processo de desenvolvimento sul-americano. Eu fui representante em 2008 da sociedade civil na cúpula dos presidentes, e foi a primeira atividade do Raul Castro, e internacional, foi em Salvador, foi nas cercanias de Salvador, mas a cúpula se dizia em Salvador. E eu fui lá para discutir, como sociedade civil, estratégia de desenvolvimento do continente. Olha só como era a nossa economia. Então, a educação tem que atender a isso, né? Tem que atender a um país que seja justo, próspero e sustentável. Tem uma pergunta da Cecília MB, ela contribuiu com o Superchat, uma pergunta interessante. Daniel, qual a contribuição do Anísio Teixeira? Bom, em termos teóricos, né, Cecília, infelizmente, em termos de implementação, algumas iniciativas como o CAC, que é inspirado no Anísio Teixeira, como o CIEPS, né? Mas o Anísio Teixeira, a grande questão que ele traz é a seguinte: a escola pública tem que ser a máquina da democracia e da justiça social, ela tem que ser a escola de todos. Para que ela cumpra com esse papel, tem que ser uma escola que propicia uma experiência substantiva para os estudantes. Isso significa, essencialmente, essa experiência substantiva significa garantir que os estudantes não tenham só as disciplinas tradicionais, mas que as disciplinas tradicionais elas sejam trabalhadas como projetos para a resolução de problemas. Então, você não vai aprender equação de segundo grau,
Você vai aprender o que a educação de segundo grau te ajuda a resolver um problema. E a escola não pode ser só, ela tem que estar pautada, não pode ser só as disciplinas tradicionais, ela tem que estar pautada em todo o processo de apropriação de cultura. Então, a escola tem que ter artes, tem que ter esportes, tem que ter valores, tem que ter ciências, tem que discutir todos os temas que são de interesse da sociedade, tem que ser uma escola viva. E tem que ser uma escola que amplie repertório. E essa é a visão que o Anísio Teixeira converge com todas as escolas novistas do mundo, especialmente com Joe Dewey, que é o grande pai da escola nova. O Dewey foi o maior pedagogo do século XX, da primeira metade do século XX. O Paulo Freire é o maior pedagogo da segunda metade do século XX. O Anísio Teixeira na minha opinião, até em relação ao Dewey, tem muitos aspectos em termos de administração do sistema, de estruturação do sistema, que ele avança mais do que o Dewey, né? Olha só a chance que a gente perde de não implementar o pensamento desse intelectual. Né? Você acha que deveriam ser feitas novas mudanças no currículo básico da educação brasileira? Eu acho que um governo de esquerda tem que revogar a Base Nacional Comum Curricular e fazer uma Base Nacional Comum Curricular pautada na cidadania, naquilo que a Constituição já determina. A Constituição determina que a missão da educação é o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. A Base Nacional Comum Curricular, que foi aprovada no governo Temer, ela é um texto que forma um indivíduo neoliberal. Aquele que, como diz o Pierre Dardot e o Christian Laval, que são intelectuais importantes que discutem o neoliberalismo, o indivíduo neoliberal é aquele que acredita que é empreendedor de si mesmo. É o trabalhador que não compreende a exploração, por exemplo, dos aplicativos, né? A gente tem que avançar nesse sentido, tem que avançar no sentido de ter uma estrutura curricular que gere consciência, que gere aquilo que o Paulo Freire fala na Pedagogia do Oprimido, né? Aliás, nem é o Paulo Freire, é o Hernani Fiore, faz uma tradução perfeita no prefácio do Pedagogia do Oprimido. Ele vai dizer o seguinte, que o desafio da pedagogia é fazer com que cada pessoa aprenda a dizer sua própria palavra. Então, esse é o caminho que eu acho que a gente tem que trilhar. As pessoas têm que ter a capacidade de dizer a própria palavra. Então, esse é o desafio, ou seja, o que é dizer a própria palavra? É ter a capacidade de ler o mundo e ter força para expressar a sua visão de mundo, né? Então, esse é o caminho que precisa ser trilhado. Mas isso também, olha, vou dizer, o Paulo Freire escreveu, o Hernani interpretou, mas é congruente com o que o Rousseau escreveu, com o que o Erasmo de Roterdã escreveu, com o que o Vygotsky escreveu, e por aí vai, né? A pedagogia ela é muito convergente, né, a teoria pedagógica. Daniel, além de incentivar um programa de unidades educacionais como o parecido com o do CIEPS, que outro tipo de política você acha que deveria ser adotada em termos de reforma do ensino médio por um governo de esquerda? Então, o ensino médio tem que... o que é a reforma do ensino médio e a Base Nacional Comum Curricular? Exatamente uma formação vinculada a um projeto econômico de um país que abdicou da industrialização, abdicou de ocupar um lugar no mundo, abdicou de ser um país que, de fato, garanta a qualidade de vida para a população, liberdade, garanta um mínimo de condições de vida. A reforma do ensino médio, ela é um crime, inclusive a democratização da educação. Por quê? Porque, imagina, Breno, o seguinte, a escola vai decidir quais itinerários formativos ela vai ofertar. A escola vai decidir. E a rede vai decidir junto com a escola. Então, se você tem um secretário estadual de educação irresponsável, como Rocieli Soares, você não tem nenhuma garantia que no Jardim Ângela, falar de uma região que eu trabalho, no Jardim Ângela, aqui na periferia sul de São Paulo, você não tem nenhuma garantia de que, por exemplo, o itinerário de ciências da natureza vai ser ofertado. Não vai ter médico no Jardim Ângela. Você não vai ter nenhuma garantia de que ciências da natureza vai ser ofertada. Não vai ter engenheiro. Vai ter matemática.
mas matemática só não vai dar arquiteto. Então, no fundo, a reforma do ensino médio, ela é uma estratégia de combate a toda a democratização que a gente vinha construindo. Inclusive, atenta à política de cotas. Ela procura travar a política de cotas. Não, inclusive com eliminação curricular, porque a proposta de eliminar filosofia, de eliminar outras ciências críticas, né? outras ciências vinculadas ao pensamento crítico, é aberta. Né? Exato, e olha, eu vou te dizer, eu coloquei nesses dias aí, acho que foi no sábado, foi na noite do sábado, no Twitter, que as pessoas precisam entender que lecionar só matemática, português e ciências, a reforma do ensino médio nem vai ofertar tudo isso, e não trabalhar a questão do pensamento crítico da médico que receita cloroquina. Eu dei o exemplo brasileiro, mas a gente podia dizer aqui, Breno, que dá o médico nazista também. Pensamento crítico, as pessoas pensam que pensamento crítico... Aí teve um monte de jornalista, inclusive um jornalista que depois me mandou um trabalho interessante da Ilustrada, ele trabalha para a Ilustríssima da Folha, aliás, na minha época era Ilustrada. E eu não tenho muito mais paciência de ler Folha de São Paulo, vou ser bem franco aqui contigo, porque caiu muito a qualidade do jornal, né? Eu leio algumas pessoas, etc. Mas ele pega e fala assim, não, mas os médicos cloroquiners, eles defendem uma visão científica marginal. Eu falei, mas a vida não é só ciência, a vida também é filosofia. Né? As pessoas têm que compreender de que esse discurso da ciência pela ciência, ele pode ser, que é um discurso que tampouco é científico, né, Breno? Claro. Ele pode ser utilizado para cometer inúmeras atrocidades, e foi assim no nazifascismo. Então, a gente tem que ter clareza de que... ao negacionismo não pode ser o cientificismo. Perfeito, exatamente isso. Então, o que a gente tem que trilhar um caminho? Tem que trilhar um caminho de redescoberta da filosofia. Aí eu vou dizer uma coisa aqui que dói, né? Quem tenta fazer isso e não faz isso, mas fala que faz, porque em terra de cego, quem diz que tem olho é rei, né? Totalmente politicamente incorreta essa frase, esse ditado, mas meu avô vivia repetindo. O fato é que quem diz que faz isso, e não faz nada disso, mas pelo menos se vende dessa maneira, uma retomada da filosofia, é um astrólogo irresponsável chamado Olavo de Carvalho. Como a gente não tem, por exemplo, não dá para nosso campo, o campo que luta por justiça social, e vou repetir aqui, né, as pessoas dizem, você é professor universitário, é servidor público, não pode dizer que você é de esquerda. Pelo contrário, eu, como uma pessoa honesta, eu tenho que dizer claramente qual é a minha visão de mundo. Paulo Freire falava isso, né? Que nenhum professor pode aniquilar o pensamento do aluno, mas nenhum professor tem o direito de negar a sua visão de mundo. Ele tem que assumir sua visão de mundo, inclusive para que a relação seja horizontal. E eu sou do campo da esquerda, e falta no nosso campo essa retomada da discussão filosófica. Por exemplo, você acha que as políticas educacionais de esquerda, elas foram, nos últimos 20 ou 30 anos, excessivamente produtivistas, ou seja, baseada na criação de vagas e não na qualidade do ensino, inclusive do ensino crítico? Eu tive uma reunião com um ministro da Educação do governo Dilma, uma pessoa que eu gosto muito, inclusive, eu não vou falar o nome para não cometer uma indiscrição. Mas ele chegou para mim e falou assim, olha, eu estou como Lenin, para mim não importa muito qual é a estratégia, o que importa é criar vaga. Estava defendendo o Pronatec. Eu falei, olha, você não leu, me desculpa, com todo respeito e carinho, inclusive, que eu tenho pelo ministro, né? Eu falei, olha, me desculpa, mas você sequer leu Lenin e você não entende nada de criar vaga. Criar vaga, o que é o problema que ele tentava resolver com o Pronatec? A gente vive o mal no Brasil, que é o mal da renda média. A renda média é um inferno, Breno. Porque renda média é o seguinte, qualquer país que faz uma indústria de manufatura básica, ele alcança a renda média. O Brasil já superou essa fase há muito tempo, está voltando para ela, está regredindo. Então, aí você faz lá molho de tomate, já te dá a renda média. Só que para você fazer um celular, você tem que ter uma curva de complexidade econômica abissal, que a gente estava alcançando, Breno, olha que loucura. A Lava Jato é um negócio asqueroso,
porque ela destruiu esse início de uma tentativa de complexidade econômica, especialmente com a indústria naval, com a indústria petroquímica. A gente estava começando a entrar nessa curva, meu amigo, a gente abandonou tudo, perdeu tudo por conta da loucura, e, na minha opinião, também da intervenção externa aqui, né? Porque quem achar que não tem é minimamente ingênuo, né? Aliás, não é minimamente, não, é bastante ingênuo. Mas o fato é que a gente não pode só criar vaga, a gente tem que ter projeto. Só que esse país é tão maravilhoso que, mesmo quando não tem projeto, você cria a vaga e a coisa meio que acontece sozinha. Não no grau suficiente, mas acontece em bastante sentido sozinho. Vou te dar alguns exemplos. O Brasil já teve várias vezes para ser líder em nanotecnologia. Uhum. E é trabalho de meia dúzia de professores, de um conjunto de universidades espalhados pelo Brasil. Eu vou ao encontro da SBPC, rapaz, é o negócio mais maluco que existe, porque você vai ao encontro da SBPC, de repente você vê que os caras estão fazendo, sem nenhum tipo de apoio de patente, de desenvolvimento de pesquisa aplicada. Você vai ver que os caras estão discutindo o aspecto científico mais avançado do debate mundial. Quem que decodificou o coronavírus? O DNA do coronavírus? Uma pesquisadora daqui da Universidade de São Paulo, do Hospital das Clínicas, que nem tem todo o apoio de ciência. Então, assim, eu sou totalmente Câmara Cascudo. O Câmara Cascudo, ele dizia que o melhor do Brasil é o brasileiro, né? Para a gente atualizar corretamente, o melhor do Brasil são as brasileiras e os brasileiros. O fato é que precisa investir nesse povo, né? E aí que é o caminho da educação, que tem que estar vinculado à ciência e tecnologia. Eu defendo o letramento científico na educação infantil, até porque uma criança, ela está mais próxima da postura científica do que um adulto. O adulto é chato pra caramba. Até pela curiosidade natural. Exato, aí você tem que encaminhar, né? Não pode perder aquela chama, né? A gente perde a chama das pessoas, tem que alimentar essa chama. Né? Daniel, os governos Lula e Dilma apostaram fortemente na criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, que incluíram no ensino superior, através dessa modalidade, setores das camadas populares antes sem acesso a uma faculdade. Qual é a tua avaliação dessa iniciativa? Não, eu acho super... Esse foi um dos grandes acertos, né? Para completar, né? Para falar de um grande pensador que foi atacado por uma... Não foi atacado pela pergunta, mas foi atacado pela forma como é feita a pergunta e pela ausência de perguntas equivalentes com outros entrevistados, que foi o Martinho da Vila e o caso com a Vera Magalhães. O Martinho da Vila, ele tem aquela música que diz que se você der chance para o morro, o Brasil nunca mais vai ser o mesmo. E é exatamente isso, Breno. E a gente já tem provas disso em termos de produção cultural. Eu duvido que, se fosse feito um critério honesto, artístico, eu duvido que alguém divergiria de que o Racionais MCs, o Sobrevivendo no Inferno, o Racionais é a maior banda de hip-hop, na minha opinião, mundial, ou está entre as melhores, sem dúvida nenhuma, e Sobrevivendo do Inferno é o maior álbum. Isso é uma produção artística, né? A produção artística, a qualidade da produção artística está muito próxima da produção científica, porque tudo faz parte do mundo da cultura. O que eu vejo no Twitter, né? O Twitter, que é uma plataforma que beneficia muito os discursos identitaristas, etc., que eu acho que é uma coisa ruim, da maneira como é estruturado, porque o Twitter incentiva a lacração e não a reflexão de que o racismo, o machismo, a homofobia, na prática, são estratégias de submissão, de dominação, que convergem com o modelo capitalista de um país escravagista. O Brasil ainda não superou o legado escravagista. E a experiência terrível da escravidão. Mas quando você analisa ali a produção científica de vários pesquisadores, né, que fogem desse discurso mais lacrador que as redes sociais estimulam e que estão fazendo um trabalho consistente, rapaz, é muita coisa que está sendo produzida. Então, a gente tem aí um caminho que Ciências Sem Fronteiras reúne. Essa é a política que eu acho que tem que voltar. Se você me perguntar o que você repetiria nos governos Lula e Dilma, reúne
Ciências Sem Fronteiras. Eu acho que teve uma questão do Ciências Sem Fronteiras que, com esse ministro, ele acertou nesse caso, para dar um reconhecimento a ele, quando ele tentou várias vezes estruturar uma massificação de cursos de idiomas, que esse é um caminho que a gente precisa trilhar. O Brasil tem um dos piores ensinos de idiomas do mundo. Isso é uma coisa que não é difícil de resolver, né, Breno? E a gente tem que enfrentar, quer dizer, o povo brasileiro tem que falar português, espanhol e inglês. E se a gente falar essas 3 línguas, a gente tem articulação regional, falando espanhol, e a gente tem articulação mundial falando inglês, e tem que falar bem falado, quer dizer, tem que... Então, tudo aquilo que a gente puder fazer no sentido de tornar o Brasil um povo que pode expressar uma mensagem mais internacionalizada, a gente ganha em vantagens comparativas, né? Então, enfim, eu aposto nesse caminho, e a presidenta Dilma, especialmente a Dilma nesse caso, porque Ciências Sem Fronteiras nasce no governo Dilma, né? A Dilma, que é muito criticada, muito vilipendiada, enfim, por muitos motivos, né? Todos eles péssimos, né? Injustos. Mas a Dilma acertou nesse sentido, né? As pessoas ficavam com uma coisa comezinha, assim, mas porque o aluno foi para o Ciências Sem Fronteiras e não entregou o que ele tinha que entregar. Isso é exceção, quer dizer, a regra, claro que o sistema pode ser melhorado, a política pode ser melhorada, mas, o que ela trouxe de resultado, cara, foi uma maravilha, né? Claro. Não, é fato isso. Ela trouxe uma possibilidade que o país nunca tinha tido. Nunca tinha tido. E você vê, né? Olha, quando tinha contato com a formação educacional no exterior, era para ir e nunca mais voltar. Exato. Eram os brasileiros que iam morar nos países em que buscavam formação educacional. Nunca mais voltavam para o país. Mas a gente está tendo uma fuga de cérebros grave, viu? Agora sim, né? Depois de 16 começou. Porque a lógica do Ciências Sem Fronteiras era um bumerangue, né? Era um bumerangue. Voltava. Agora não. É que o Temer acabou, assim, eu estou entre aqueles que acham que o governo Temer é tão nefasto quanto o Bolsonaro, né? O Temer ele destruiu o horizonte do país, né? O Bolsonaro ele faz uma destruição interna mais abjeta por tudo aquilo que ele é, mas o Temer foi um início nefasto desse golpe, né? E a minha dúvida é que a gente tem que ter se a gente tem a compreensão como campo de que a vitória desse golpe ela não vai ser só no nível eleitoral. A eleição ela é um processo importantíssimo de legitimação, mas eu concordo com o Mujica. O Mujica, ele foi naquele documentário que passou no serviço de streaming, ele falava que eles tinham conquistado, no caso uruguaio, a mesma coisa que aconteceu com o governo Lula e Dilma, melhoria das condições de vida, mas não tinham avançado na consciência. Eu acho que, num futuro governo de esquerda, para que a gente, de fato, enterre o golpe, a gente precisa avançar na consciência. Tem que trabalhar a questão da consciência. Não, e todos os grandes projetos de esquerda da história apostaram na educação muito das suas energias. E não apenas na geração de vagas, mas fundamentalmente como instrumento de formação popular, né? Porque eu acho que teve um erro de avaliação. Eu mesmo cometi esse erro de avaliação. Eu não sei se foi o erro de avaliação dos meus colegas, né? Até porque isso nunca é dito. Mas a gente tinha uma doce ilusão de que a Constituição de 88 tinha resolvido 90% dos nossos problemas programáticos, que aí era uma questão de você dar vaga, que a vaga se auto... E eu não nego que a oportunidade, ela resolve muito do nosso problema, mas o fato dela não ter orientação significa que a gente também perde muita energia. Esse é o ponto. A gente fica frágil também a ataques como esse do Bolsonaro. Claro, é verdade. Daniel, a gente está terminando, infelizmente, a entrevista, porque é um dos assuntos mais relevantes na agenda de esquerda, é a educação, né?
E eu queria te fazer 2 perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados. A primeira é qual livro você leu ou está lendo durante a pandemia e gostaria de sugerir aos nossos espectadores. E a segunda é qual filme ou série você assistiu ou está assistindo e poderia indicar quem nos acompanha. Ótimo, vamos lá. Rapaz, olha, eu tive essa pergunta e eu fiquei pensando muito no que responder em relação aos livros, porque na prática aconteceu um negócio terrível na pandemia, né? Eu praticamente li os livros que eu lecionei. Então eu recomendo, se as pessoas tiverem aí esse desejo, é um texto duro, mas eu recomendo que leu Pedagogia do Oprimido, até em homenagem aos 100 anos do Paulo Freire. Eu estou redescobrindo Pedagogia do Oprimido. É incrível, né? Cada vez que eu leio, eu descubro coisas novas. Leiam também, que eu acho que vale a pena uma leitura, porque é um gênio. Eu estou relendo o Capital, porque a maior parte dos meus alunos, quando tem... Eu dou aula de economia da educação, né? Quando tem que ler o Capital, eles ficam com medo. E o Capital é um livro belíssimo e que, se você está com muita dificuldade de ler, começa pelo capítulo da jornada de trabalho, que é uma das obras mais bonitas, um dos textos mais bonitos sobre a luta dos trabalhadores, as contradições ali na Revolução Industrial. E vocês vão descobrir que, com os aplicativos, a gente está vivendo uma situação tragicamente parecida. Em relação a filme, um filme que eu gostei muito de assistir foi Viver Duas Vezes, que conta a história de um professor que sofre de Alzheimer e o Alzheimer dá a chance dele encontrar um antigo amor, né? Então, reencontrar um antigo amor. Então, é um filme muito bonito, a trilha sonora... Eu assisti esse filme, é muito bom. E esse filme é bom para você assistir, inclusive, com família. E a série Atypical, que eu assisti com meu filho, que é uma série espetacular, vale a pena. Sobre o que é essa série? Essa série é uma série que conta a história desse garoto que tem autismo, e a história dele, o arco que ele desenvolve na série é ele se tornar uma pessoa, a luta pela independência dele, né? A construção da independência dele. É uma série gostosa para assistir, e como eu não li nada de literatura, assim, confesso, eu acabei só lendo vários livros, né, que eu leciono, 2 deles eu trouxe aqui, relendo, né? Eu recomendo esses 2, essa série e esse filme. É horrível, porque eu só indiquei Netflix aí, da próxima eu indico outros. Amazon. Eles vão te pagar uma comissão. Depois indico a Amazon e outros aí. Daniel, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa extremamente interessante. Obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores e a mim mesmo. Obrigado, cara, imagina. Eu que fiquei muito feliz de conversar contigo, gosto muito do seu trabalho já há muito tempo, né? E tive essa chance de conversar com você, foi um prazer. Mandar um abraço para todo mundo aqui do chat também, que foi bem interessante a participação de todo mundo, e quando tiver chance, pode me convidar que eu vou vir aqui com o maior prazer. Obrigado, Daniel. Valeu. Boa semana. Valeu, um abração. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver amanhã, terça-feira, 24 de agosto, às 11 horas, com mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. O tema, a terceira via está morta? Eu vou discutir amanhã, é uma exposição que eu farei, sobre essa história, sobre o esforço de setores da elite do país em buscar um terceiro caminho entre o bolsonarismo e Lula, entre Bolsonaro e Lula. Se isso vai para frente, não vai para frente, que é um elemento importante na conjuntura política que a gente está vivendo. Amanhã, às 11 horas da manhã. Até lá, obrigado pela audiência e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio.
Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.